Olá, nós vamos falar agora sobre oração dentro do modo de vida com Deus e intimidade. E a oração, ela é essencial para que você tenha intimidade com Deus. Nós já tínhamos falado sobre oração dentro do período do devocional, do tempo devocional, onde você, num tempo de devoção, você estaria se conectando com Deus, mas a oração não precisa estar somente no tempo devocional. A Bíblia fala que nós devemos orar o tempo todo nos conectando com Deus. Então, 1 Tessalonicenses diz: orem constantemente, orem continuamente, orai sem cessar. A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, da maneira que você está, não precisa de ritual, não precisa você estar num lugar específico, ir até uma igreja, você não precisa usar palavras muito diferenciadas para falar com Deus. Como é uma conversa, você vai falar da maneira que você sente no seu coração e Deus, ele vai te escutar. A palavra de Deus também diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Ou seja, quando você ora, você alinha céu à terra. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, quando a gente estudou, leu no capítulo, na mensagem passada, nós falamos sobre Mateus 6, onde Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar e falou assim: quando vocês forem orar, vocês vão lá para o seu quarto, fecha a sua porta e ore que o seu pai que está no secreto, ele os ouvirá e ele os recompensará. Essa fechar a porta, orar ao Pai que está no secreto, ele denota um momento de muita intimidade, um momento onde você vai de verdade parar para ouvir a voz de Deus. E aí ele fala assim, ó: e vocês quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por falarem muito, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, e eu quero que você preste muita atenção aqui, sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os que, o que estão nos devendo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Essa oração do Pai Nosso nada mais é do que uma sequência lógica, onde a gente vai estar primeiramente chamando o Senhor para que de pai, ele é o nosso paizinho, e ele está no céu, ele está no céu, ele está nas alturas, ele está em grandes alturas, ele está no santuário, no santo do santo, onde nós podemos acessá-lo. E nós temos esse privilégio que é de santificar o seu nome, de proclamar o seu nome, do quanto ele é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Através da oração, nós ligamos no céu aquilo que está na terra. Nós conectamos aquilo que está na terra até o coração de Deus. E isso não significa que Deus não sabe o que nós precisamos. Aqui mais para frente ele fala exatamente isso. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Por que se Deus sabe o que nós queremos e sabe o que nós vamos pedir, porque ainda assim nós precisamos pedir, clamar, orar? E existem muitas teorias, as pessoas falam que é porque Deus quer ouvir sua voz, Deus quer que você fale o que está no seu coração, Deus quer que você expresse os seus sentimentos. Mas a grande verdade é que quando Deus criou o mundo, Deus criou tudo que existe, e Ele deu esse poder para o homem de nominar todas as coisas, Ele tornou o homem senhor de todas as coisas. A partir daquele momento, Deus não criou mais nada na natureza. E Deus deu a Adão esse poder. Adão se tornou senhor de toda a terra. E quando o pecado entrou no nosso mundo através do pecado de Adão e Eva, aquele homem e aquela mulher que tinham
esse direito de dominar a terra, eles abriram uma brecha muito grande na sua vida. O pecado começou a dominar o seu coração e eles entregaram esse poder para Satanás. Tanto é que quando Jesus está lá no deserto, passando os 40 dias de jejum, Satanás vem e fala assim: peça-me o que você quiser que lhe será dado, pois foi dado a mim. Será que Deus deu a Satanás o domínio sobre toda a terra? E na verdade não. A partir do momento que o pecado entra no coração do homem, da mulher, nós abrimos essa oportunidade para Satanás de dominar toda a terra. Então a oração é como se fosse você estar reivindicando aquilo que foi dado a você. Você não permite mais que o mal tome conta da sua vida. A partir de agora você proclama, você declara. A Bíblia diz que todas as sortes de bênçãos já foram nos dadas nas regiões celestiais. Então, e que muitas vezes, Tiago fala, nós não temos porque nós não pedimos. E quando a gente pede, nós pedimos muito mal. A gente pede para o nosso prazer, a gente pede para a nossa satisfação pessoal. Então, a primeira coisa, o objetivo da oração é cultivar comunhão com Deus, é você cultivar esse ambiente de comunhão com o Senhor. Você pode estar dirigindo, cozinhando, você pode estar esperando uma consulta e a sua mente e seu coração estão conectados com o Senhor. A segunda coisa é um alinhamento. Quando a gente diz venha o seu reino, seja feita a sua vontade, e a Bíblia diz que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que for ligado no céu será ligado na terra, é esse alinhamento, ajustar a nossa vontade à vontade de Deus, e a gente entender o que o Senhor deseja, e através da nossa boca a gente trazer à realidade aquilo que ainda não existe. Nós trazemos à existência aquilo que ainda não está existindo. Quando você ora por cura, você ainda não está vendo a cura, mas você declara aquilo que já foi prometido, aquilo que Deus já falou que iria acontecer. Então a oração não são palavras vazias, não é você proclamando coisas que não estão no coração de Deus para que seja feita a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. E como é que a gente sabe a vontade de Deus? Orando. Você ora e pede para o Senhor revelar qual é a vontade dEle. Então você vai entender e você começa a alinhar o seu pensamento e o seu coração ao Senhor. E a intercessão, que é uma forma de oração, que é apresentar pessoas, situações, necessidades diante de Deus. A palavra intercessão, ela significa se colocar na brecha. É como se um muro tivesse quebrado e você entra nessa brecha do muro e você se coloca entre a pessoa que está fraca e o Senhor. Você se coloca nessa frente de batalha e você se coloca como intermediário entre Deus e essa pessoa para que o Senhor responda a sua oração. Nós apresentamos ao Senhor causas e pessoas. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele se retirava frequentemente para orar. Pensa, Jesus era Deus. Ele estava sempre com Deus e ele se retirava para orar. Por quê? Porque ele queria momento a sós, de intimidade. E a oração não era um evento ocasional, mas era um ritmo de vida marcado por dependência. Jesus dizia: eu só faço aquilo que o meu Pai ordenar. Eu só faço aquilo que o meu Pai disse que era para eu fazer. É uma comunhão e uma busca de direção, O que eu vou fazer, Senhor? Estou com essa situação aqui na minha frente. Eu preciso de orientação, preciso de direção. Ao observarem essa prática constante, os discípulos reconheceram a importância e pediram para o Senhor: Jesus, ensina-nos a orar, que é a oração do Pai Nosso que a gente acabou de fazer. A oração, portanto, não é apenas um momento específico que você para orar, que você tem um ritual, mas ela é uma postura contínua de oração. Ela ultrapassa aquele ambiente do devocional e ela se estende durante todo o seu cotidiano. Uma oração que eu gosto muito de fazer: Senhor, me dá a consciência da Tua presença, me dá a consciência de que o Senhor está aqui, está ao meu lado, para que eu fique num espírito de oração, para que o meu corpo inteiro, minha mente, meu coração sinta a Sua presença, para que eu possa estar conectada com o Senhor.
Então, é uma postura e ela ultrapassa o ambiente devocional. Conversar com Deus não exige rituais complexos. Você não precisa usar palavras complexas, palavras eloquentes para atingir o coração de Deus. Você vai falar como um filho fala com o pai. Você vai falar aquilo que está no seu coração. Porém, isso não significa que você vai perder o temor do Senhor, que você vai tratar sem reverência o Senhor, que você vai chamar a Deus de cara, porque Ele não é um cara, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Criador do céu e da terra. É o temor do Senhor, é o zelo pela presença do Senhor. Então nós chegamos até Ele, diante do trono da graça, com reverência, com temor, com amor. A oração, então, ela é uma ferramenta que Deus nos dá. E por meio de Cristo, nós temos livre acesso e aproximação ao Pai. Eu quero ler com vocês agora 3 versículos. O primeiro está em Efésios 2,18 e ele diz assim: pois por meio dele temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Através de Jesus, aquilo que era exclusivamente para o sumo sacerdote, que era falar com Deus, hoje ele foi aberto para que todos nós tivéssemos acesso até o trono da graça. Então, Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com confiança. Com confiança, por quê? Porque Jesus abriu esse caminho para nós. É como você entrar na casa do seu pai, da sua mãe, e você entra com confiança. Você não fica entrando pedindo desculpa. Ai, posso sentar? Posso pegar um copo d'água? Você entra. Você está na casa do seu pai, você entra com confiança e fala: paizinho, eu estava com saudade, eu preciso ouvir sua voz, eu quero tanto sentir o Senhor. Deus, posso te fazer uns pedidos? Eu tenho uns pedidos aqui na minha lista de oração, e você colocar isso diante do Senhor. Hebreus 10, 19 e 22, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, do seu sangue vertido na cruz, abriu esse acesso a nós. Naquele momento que Jesus morreu, o véu do templo, o véu que separava as pessoas de Deus, foi rasgado ao meio. Um caminho foi aberto. Orar, ele é exercer esse acesso, é você colocar em prática o acesso, é viver constantemente diante de Deus, trazendo a Ele pensamentos, decisões, dores, gratidão, intercessão. Não é um monólogo, você não fica você vai ouvir a voz de Deus, você vai aquietar o seu coração, vai entender o que Ele tem para você. Não é um monólogo religioso, nem é um ato religioso, não é uma obrigação, mas é um diálogo relacional sustentado pela graça. Então, através da oração, nós temos relacionamento com Deus. A gente precisa tomar cuidado para que a nossa oração ela não se torne esse hábito religioso, para que a gente não fale palavras bonitas para agradar pessoas, para que a gente seja aceito por pessoas através da nossa oração. Mas ela é essa ferramenta de diálogo, de conversa com Deus, de intimidade, onde você acessa o coração de Deus e através da sua oração você traz à existência aquilo que não existe. A oração dos justos pode muito em seu efeito, Creia nisso, pratique oração, coloque isso como hábito de vida, onde você estiver, acessar o coração de Deus. E a gente se vê no próximo módulo.